Este tipo de manipulação, deriva, integra, é importante vocês dominarem. A gente precisa disso para ficar navegando nesse mundo em que você tem séries e funções e você quer, ora, dada uma função, achar uma série, ora, dada uma série, achar uma função. Eu não olhei o raio de convergência em nenhum momento, mas se você olhar o raio de convergência de todas as séries envolvidas, inclusive a PG que aparece aqui, sempre o raio de convergência era 1. E se você em cada série olhasse o raio de convergência, por conta dos coeficientes que eram coisas do tipo n ao quadrado, n ao cubo, se você olhar para o tipo de coeficiente que eu tinha, quando a gente olhasse o raio de convergência, ia ser uns quocientes de polinômios que tenderiam sempre a 1. Então, isso é uma coisa importante de observar, que tudo isso vale no intervalo menos 1, 1, e para efeito do que eu estava querendo fazer, eu não estava preocupado com as extremidades. Mas é uma observação interessante, que todas as séries convergem com raio igual a 1. Nesta mesma linha de raciocínio, embora com técnicas um pouquinho diferentes, muitas vezes a gente usa séries de Taylor, série de potências, para calcular funções que são dadas por integrais que não possuem primitivas elementares. Isso é um negócio super importante. Isso é uma coisa que tem uma gama de aplicações enorme. Então, a gente já fez exemplos desse tipo. Eu fiz um exemplo desse tipo com a integral de 0 a x de e elevado a menos x2 dx, que é um exemplo extremamente importante de função. Vou fazer agora com uma outra função, mas isso é muito importante. Então, obter uma expressão em série para a função integral de 0 a x de seno de t ao quadrado dt. Então, isso é de uma importância enorme. Qual é o contexto conceitual do qual nós estamos falando aqui? Eu tenho uma função que tem a sua importância porque ela apareceu num ambiente de uma aplicação, de um trabalho que eu estava fazendo, de alguma necessidade que eu tinha de calcular uma certa função que apareceu naturalmente no meio de um problema por uma primitiva, através de uma integração daquele tipo, integral de 0 a x de uma função. A função que está dentro do símbolo de integral é uma função contínua. Ela é integrável. Ela tem primitiva. O problema é que o fato de existir uma primitiva não é sinônimo de dizer que a primitiva é fácil de ser expressada usando as funções elementares. É pior do que não é fácil. Muitas vezes é impossível. É um teorema que aquela função existe porque é a primitiva de uma função contínua. Mas ela não está no espaço gerado, essa linguagem importada da álgebra linear, ela não está no espaço gerado pelas funções elementares, trigonométricas, polinomiais, raízes, através das operações usuais de funções. Multiplicação, soma, produto, potência, composição de funções. Quando você olha para o espaço gerado pelas funções elementares, através das operações elementares, essa função não está nesse espaço gerado. Então, embora ela seja uma função que exista, eu não tenho maneira de escrevê-la usando uma expressão finita a partir das funções elementares. Mas é importante nessa frase o finita, porque eu consigo escrevê-la a partir de uma soma infinita de funções elementares. Essa soma infinita é a série. As funções elementares pode ser polinômio, pode ser seno, cosseno. No caso polinomial é a série de Taylor. No caso seno e cosseno é a série de Fourier. Eu consigo escrever essa função através de uma soma infinita. No caso, a série de Taylor, que é o que eu vou fazer em seguida.
manipulando séries. Soma finita não tem, mas soma infinita tem. Essa é uma das grandes aplicações de séries. Permitir que eu escreva uma função que eu não teria outra maneira de escrever a não ser essa. E aqui eu insisto nesse exemplo porque é um exemplo que a gente teria um caminho árduo e um caminho simples. O caminho árduo seria montar a série de Taylor passo a passo. Deriva, dá para derivar pelo teorema fundamental do cálculo, mas isso vai dar um trabalhão. Caminho curto, usar a série do seno que eu já conheço. Eu já sei o seguinte, vou escrever com variável y, só para não confundir nem com essa variável x, nem com essa variável t. A variável, você pode pôr a letra que você quiser no lugar de uma variável, né? Seno de y, nós sabemos que é dado pela série alternada, menos 1 elevado a n, n vai de 0 a infinito. Os expoentes são todos ímpares, 2n mais 1. Se eu começar com 0, eu ponho mais, para começar com o x. Eu posso começar com n igual a 1, daí eu ponho 2n menos 1. Y. Obrigado. E o denominador aqui é 2n mais 1 fatorial. Certo? Em qualquer contexto, essas séries básicas que você já use de saída, não há nenhum problema. Exceto, é claro, regras do bom senso, né? Se alguém peça para você, por que a série do seno é assim mesmo? Você não vai dizer, como visto no livro, a série do seno é assim. Aí você vai explicar para a pessoa que está te perguntando por que a série do seno é assim. Mas se o assunto não é por que a série do seno é assim, suponha que seja essa a pergunta, alguém te pergunta, quanto é que dá essa função aqui? A série do seno é o ponto de partida, não precisa explicar por que você sabe a série do seno. Bom, esta é a série do seno. Vale para qualquer y real. Isso nós mostramos. Em particular, o exemplo do seno, eu não só falei, eu fiz a conta do exemplo do seno, como função analítica. Então, se eu fizer uma mudança de variável, onde se lê y, leia-se t ao quadrado, o y é qualquer. Você vai dizer, mas agora esse y aqui só é positivo. Pois é, pega um t qualquer, pega o quadrado, dá um y positivo qualquer entre os positivos, e essa igualdade vale para esse y positivo. Então eu posso escrever que o seno de t ao quadrado é a série menos 1 elevado a n, t ao quadrado elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial, com n de 0 a infinito. Isso vale para qualquer t. Ou ainda, isso é igual à soma, menos 1 elevado a n, t elevado a 4n mais 2, 2n mais 1 fatorial, n de 0 a infinito. Veja se vocês acompanham todas essas contas e concordam com todas elas, e isso vale para t pertencente a r qualquer. O y pode ser qualquer. Ele pode ser menos do que qualquer real. Essa fórmula vale, quer o y seja positivo ou negativo. Mas, em particular, ela vale para os positivos. Então, eu vou usá-la só para os positivos agora. É verdade, agora só estou usando para os positivos. Y's positivos. O t não. O t pode ser qualquer. Mas eu pego o t real qualquer, mapeio nos y positivos, vale nos y positivos, eu estou usando. Essa está ok? Então agora eu tenho uma para essa daqui. Para integral de 0 a x de seno de t ao quadrado dt, como é que eu calculo?
é a integral de 0 a x da série. Mas eu sei que séries de potências no intervalo de convergência podem ser integradas, primitivadas, podem ser derivadas. Então eu posso integrar aquela série. E a hora que eu integro termo a termo, dá a primitiva da função que está aqui dentro. E o que eu preciso para calcular a integral de 0 a x é a primitiva da função que está aqui dentro, substituída nos extremos de integração 0 e x. É o teorema fundamental do cálculo. Qual a primeira operação que você faz no teorema fundamental do cálculo? Você calcula a primitiva. É que você obtém a primitiva, você substitui nos extremos. Então a tarefa agora é escrever a primitiva. Série de potências tem uma função que é dada por uma série de potências, tem uma primitiva que é dada pela série de potências em que você primitiva termo a termo. Então eu estou autorizado a dizer que a primitiva desta função é a série menos 1 elevado a n, t elevado a 4n mais 3, uma unidade a mais no expoente, dividido por 4n mais 3, 2n mais 1 fatorial, substituído de 0 a x. Quanto que vale no t igual a 0? Tudo 0. Então, acabei de obter a fórmula para a função que eu queria. Essa função aqui, integral de 0 a x, seno de t ao quadrado dt, é igual a série menos 1 elevado a n, x elevado a 4n mais 3, sobre 4n mais 3, 2n mais 1 fatorial. Essa é de 0 a x. Então ficou uma função da variável x. Tudo se passa como se eu tivesse calculado aqui esta função f grande de x. Para cada x tem uma fórmula dependendo de x. Ah, o somatório de quanto a quanto que vai? Obrigado, obrigado. Vai de 0 a infinito, vai de 0 a infinito, vai de 0 a infinito. Quando a gente deriva, às vezes o somatório passa de 0 para 1. Porque se o primeiro termo era constante, ele desaparece na derivação. Quando a gente integra, não acontece isso. E se você quiser, você pode ir agora. É uma pergunta que muitas vezes aparece. Naquele exemplo da exponencial de menos x2, é uma coisa da maior relevância, calcular o valor da integral definida de 0 a 1. Também é importante calcular de menos infinito a mais infinito. Aquela integral é muito útil, essas perguntas todas são muito importantes. Então, muitas vezes, junto com essa história de expressar essa função através de uma fórmula, vem junto também fazer uma estimativa do valor do que alguma coisa. E aí vai depender do que você tiver aqui. 10 a menos 4. Aí f de 1 é a série menos 1 elevado a n, 1 sobre 4n mais 3, 2n mais 1 fatorial, com soma de 0 a infinito. O que é que você precisa descobrir para fazer isso? Para fazer essa aproximação com uma precisão pré-fixada? É exatamente o que eu fiz no outro exercício. Só que agora, em que contexto nós estamos? Que tipo de majoração? Série alternada? Polinômio de Taylor? Critério da integral? Aquela majoração que eu fiz com cálculo mesmo, que eu acabei caindo na série geométrica.
Qual abordagem vocês olhariam aqui? Alternada, porque ela é alternada. Uma pausa para verificar se isso é crescente tende a zero. Então, nas hipóteses do critério de Leibniz, não é difícil verificar que sim, está nas hipóteses, mas tem que verificar, não é? Você não pode chutar que esteja nas hipóteses do Leibniz. Verifica que está nas hipóteses do Leibniz, usa o critério de alternada. Então, a gente sabe que o erro é menor que o módulo do AK mais 1. Então, eu vou escrever o termo geral com K mais 1. Aqui é importantíssimo não fazer confusão. Eu coloquei K mais 1, então eu vou colocar na fórmula K mais 1 e vou descobrir um K. O meu K é o meu K de parada. Aí a minha soma vai ter que ir de 0 a K. E eu ponho aqui para fazer esta conta K mais 1. E aí eu sei que na hora de somar basta ir até K. O K é o K de parada, o K mais 1 é o seguinte, que é o que tem que ser pequeno. Então, para que módulo de A índice K mais 1 seja menor que 10 a menos quarta, o que eu preciso é que 1 sobre 4K mais 7, 2K mais 3 fatorial seja menor que 10 a menos 4, ou 4K mais 7, 2K mais 3 fatorial seja maior que 10.000. Então eu tenho que trabalhar com esta expressão até achar o primeiro K em que isso é maior que 10.000. Este K já é o termo final que eu tenho que somar. Se K é igual a 1, isso aqui é 5. 5 fatorial é 120, vezes, quando K é 1 vezes 11. 120 vezes 11 é pouco, não dá 10.000. K é igual a 2, isso aqui é 7. 7 fatorial já é grande. 7 fatorial já é da ordem de 4.000. Vezes isso passa de 10.000. Então, K igual a 2, resolve. Tenho que somar 3 termos. K igual para N igual a 0, 1, 2. 2 é o de parada. Se eu colocasse 10 a menos 5, teria que ir até 100.000. Esse aqui resolve quando K igual a 2, satisfaz. K igual a 1, não. K igual a 2 satisfaz. Então, a integral de 0 a 1 de seno de t ao quadrado dt é aproximadamente soma para n de 0 a 2 de 1 sobre 4n mais 3, 2n mais 1 fatorial, com erro menor que 10 a menos 4. Zero a 2. Todo esse trabalho para achar o K de parada, daí eu escrevo infinito, ninguém merece, né? K igual a 2. E aí é só, se você quiser, você pode até, nesse caso está fácil de escrever, né? Quando n é 0, dá 1 sobre 3. Quando n é 1, isso é 7, e isso é 3 fatorial. 3 fatorial é 6 vezes 7, dá 1 sobre 42. E quando n é 2, isso aqui é 11, e isso aqui é 5 fatorial. Oi? Como? Sim, o menos 1 elevado a n tem que estar presente, claro. A série alternada, toda essa vantagem da série ser alternada eu estou jogando fora. N0 aqui é um menos. Claro. É o que eu sempre digo, ainda bem que vocês prestam atenção na aula. Bem no comecinho da aula, eu fixei as minhas notações assim. L era a soma para n de 0 a infinito e S índice K era a soma para n de 0 a K do AN.
E o K é o número de parada na minha soma finita. E o N continua sendo a variável de somar. Certo? Ficamos por aqui hoje.